Uma boa noite a todas, um bom dia, uma boa tarde. Nós não sabemos o horário em que você vai assistir essa aula, mas nós já estamos deixando ela preparada, gravadinha, para que você tenha todo esse conhecimento. Hoje a gente vai ter uma aula com a Fabiana De Carlucci, que vai falar um pouco para a gente sobre os óleos essenciais e o uso dos óleos essenciais na aromaterapia. É um prazer ter você aqui, Fabiana, e vamos iniciar essa aula que será de muito conhecimento. Você quer falar alguma coisa nesse momento, Fabiana? Quer se apresentar? Bom dia, boa tarde, boa noite, conforme for o horário que vocês forem assistir essa aula. É um prazer estar aqui, falando um pouco da aromaterapia, dos óleos essenciais, e vamos dar início às aulas, né? É, eu sou aromaterapeuta, né? É, mas sempre trabalhei na parte financeira, fiz administração de empresas, e depois que trabalhei bastante, me vi fascinada pela aromaterapia, pelos óleos essenciais, então eu fui fazer o curso de aromaterapia, fiz 3 cursos e estou aqui agora, somando com a Aline, né, na parte da terapia. Podemos começar então, Aline? Consegues me ouvir? Não estou conseguindo te ouvir, Aline. Pode iniciar. Ok. Bom, como uma introdução, né, nós vamos ver que os aromas nos sugerem, nos instigam e agradam sempre com uma sensação de aconchego, de bem-estar, pelo simples fato do nosso sistema olfativo estar conectado a nossas memórias e sensações e emoções. A ciência ainda não sabe realmente explicar essa relação, né? Mas supõe-se que para reconhecer qualquer coisa, o cérebro puxa do seu arquivo um fato do passado. E sabemos nós que conseguimos, através de algum aroma, a gente sempre consegue recordar momentos vividos em nossa infância, adolescência, que nos confortam emocionalmente, nos trazem segurança e tantos outros sentimentos, né? Eu, especificamente, tenho uma sensação muito prazerosa, muito gostosa da minha infância, com uma roupa que tenha o cheiro de sabão, lavada com sabão, né? Me remete à minha infância, onde minha avó ensinava eu e minha irmã a quarar os panos de louça e deixar eles bem branquinhos. Então, aquela sensação boa, daquele cheiro, né? Quando eu sinto hoje em dia o cheiro de uma roupa lavada com sabão em pedra, me dá aquela recordação, aquela emoção e aquele aconchego de vó, né? E hoje em dia está havendo um interesse bem renovado pela cura natural à base de plantas aromáticas, levando ao desenvolvimento da aromaterapia moderna, né? Embora a prática atual da moderna aromaterapia tenha se originado nos últimos 100 anos, a utilização dos óleos essenciais tem sido documentada e observada nas principais civilizações antigas. As plantas aromáticas atuam como protagonista na arte da cura desde os primórdios da humanidade. Então, o que é a aromaterapia na realidade, né? Ela é uma arte e a ciência
de usar justamente os óleos das plantas no tratamento dos desequilíbrios através dos aromas. É considerada medicina natural, integrativa, preventiva e também curativa. É definida como ramo da fitoterapia que busca, através da utilização da porção aromática do vegetal, que seria o óleo essencial, restabelecer o equilíbrio do indivíduo de forma integral. E como surgiu o termo aromaterapia? Ele é um termo que foi introduzido pelo químico francês René Maurice de Catefoncé, no século XX. E a palavra vem do grego, onde aroma significa odor agradável e terapia significa tratamento, ou seja, um tratamento de forma natural através de odores agradáveis. E a aromaterapia, já vimos que ela usa o óleo essencial, né, como uma ferramenta de terapia. E o que seria esse óleo essencial? O óleo essencial é uma substância volátil. Volátil seria que ela tem a tendência de passar do líquido para o estado gasoso. Isso quer dizer que ela evapora rapidamente. Então, quando vocês abrirem o vidrinho de óleo essencial, utilizem e fechem, né, rapidamente para não evaporar. O termo óleo essencial foi introduzido por Paracelso durante a Renascença e esse designava a alma da planta, ou seja, a quinta essência, para a cura. Anteriormente a esse período, Roma, após invadir territórios como o Egito, disseminou o uso de plantas aromáticas em banhos, sendo que os romanos chegaram a ter mais de 1.000 casas de banho por volta de 753 a.C. Os óleos essenciais são o coração das plantas medicinais. E eles vêm de uma grande diversidade de plantas, de acordo com a sua diversidade, diversas propriedades, né, e características, dando origem a vários óleos que podem ser utilizados para melhorar o seu bem-estar, como também tratar algumas enfermidades. Cada óleo essencial, extraído de uma planta, tem propriedades medicinais específicas, de acordo com a planta, e pode ser utilizado para tratar diversos sintomas, como dores de cabeça, diminuir o estresse, ajudar no controle da ansiedade, auxiliar na memória da imunidade, entre muitas outras coisas. Aline, estou falando muito rápido, Aline? Geralmente eu falo muito rápido. Não, tá bom assim, pode continuar. Então, segundo Hipócrates, né, que foi o pai da medicina, considerado, ele tem uma frase muito importante, né, que o seu remédio seja o seu alimento e que seu alimento seja o seu remédio. Então, devemos cuidar da nossa alimentação, né? Porque sabemos que quanto mais natural, melhor, né? E quanto a Avicena, que foi um grande filósofo, médico, ele também tem uma frase muito interessante, que não há doenças incuráveis, apenas a falta de vontade, e não há erva sem valor, apenas a falta de conhecimento. Então, por falta de conhecimento, né, muitas pessoas deixam de se curar. E nós temos aqui também a forma de aplicação dos óleos essenciais. Elas podem ser aplicadas através da inalação, né?
através da palma das mãos, onde a gente coloca o óleo na palma das mãos e faz a inalação, e também por ingestão em cápsula. Topicamente, a gente pode passar na pele, sempre diluído, cuidar bastante com a diluição, principalmente para pessoas que têm sensibilidade. Então, sempre crianças, idosos, gestantes ou lactantes, né? Cuidar bastante com a diluição, né? Para não ter sensibilidade na pele e ver se realmente é necessário utilizar topicamente. E os adultos sempre também iniciando o uso, sempre diluir também, até que a própria pessoa, né, consiga saber e perceber se tem ou não sensibilidade. Cuidar também dos olhos quentes, né, olhos mais fortes também. E também através de banhos, massagens e os calda-pés, né? Podem ser aplicados tanto em banhos, banheira, massagem, né? E no chuveiro também pode pingar. E nos escalda-pés também, que é muito bom. Faz um bem maravilhoso. E aqui nós temos a parte das várias vias, né, de utilização dos óleos. E aqui vocês podem ver que ele tem a parte inalatória, que vai tanto pelo olfato, né, através dos nervos olfativos, para o sistema límbico, que nos remete a sentimentos, memórias e emoções, como falamos lá no início. São estímulos que eles dão através da inalação, né? E também, nessa mesma via inalatória, ela vai para o sistema respiratório, onde nos alvéolos, né, a troca de gases, ela também entra na corrente sanguínea. A parte de ingestão através de cápsulas, né, que também passa pelo intestino, também, conforme o tipo de cápsula, ela também pode abrir no estômago, né? E a parte cutânea, que seria a parte tópica, que também todas vão para a corrente sanguínea. E aqui nós sabemos que, conforme a utilização, em 2 segundos já entra no sistema límbico, né? Em 2 minutos já vai para a corrente sanguínea, em 22 minutos já está em todas as células do nosso corpo. Elas têm um efeito bem rápido, né? E a utilização dos óleos essenciais, eles não têm efeitos colaterais, né? Por ser natural. Aqui nós temos o conceito de definição, né? A aromaterapia é uma terapia natural que se baseia no uso dos óleos essenciais, que são extraídos de plantas, flores, folhas e raízes, conforme aonde ela produz o óleo essencial, né? E o conceito que a técnica visa equilibrar o corpo e a mente, promovendo sensações de relaxamento, calma e bem-estar. Também ela atua no reequilíbrio da mente, uma melhora muito grande, né, na memória, na cognição, no sono, na ansiedade, irritabilidade, ajudando a reequilibrar os pensamentos. No corpo, auxilia no reequilíbrio do organismo, aliviando dores, mal-estar, fadiga física, gases e outros. E também na alma, auxilia no reequilíbrio energético, alinhando suas percepções. Os óleos, eles possuem frequência, megahertz, né? E conforme o óleo, quando nós utilizamos, eles nos auxiliam no nosso equilíbrio energético, né? E para que é indicado a aromaterapia e o uso dos óleos? Ela é tanto indicada no alívio do estresse,
porque mantém um ambiente mais tranquilo e equilibrado, para reduzir a ansiedade, auxiliando no controle das crises, melhora do sono, proporcionando um sono muito agradável, e também reduzindo a dor, podendo reduzir as dores em 80%, e às vezes até 100%, conforme a dor, né? As principais características dos óleos essenciais, eles são voláteis. Como já vimos lá, eles evaporam facilmente a temperatura ambiente, né? Também as propriedades terapêuticas. Isso aqui é muito importante. Ele tem um efeito terapêutico excelente, como anti-inflamatórias, antifúngicas, antibacterianas, ansiolíticas, que é para ansiedade, relaxantes, sendo amplamente usados em aromaterapia. E também aromáticos. Possuem fragrâncias concentradas que podem variar amplamente, desde doces e florais, terrosos, picantes, amadeirados. São aromas maravilhosos. E as propriedades terapêuticas dos óleos? Adstringente, porque estreita os tecidos e contrai os pequenos vasos capilares, atuando na restauração do pH natural da pele, né? Analgésico, porque acalma, combate e atenua a dor. E ansiolítico, ele acalma a ansiedade e a angústia. E aqui nós temos a parte química dos óleos essenciais. Essa é uma parte mais complicadinha, né? Mas para termos assim só um conhecimento inicial, isso aqui daria uma aula maravilhosa, né? E uma aula bem com bastante informação, mas para que a gente possa pelo menos ter um conhecimento, né? Os princípios ativos dos óleos essenciais, eles têm terpenos. Os terpenos são moléculas que possuem carbono, né? Então, tem os terpenos, que se dividem em monoterpenos, que tem 10 carbonos, sesquiterpenos, que tem 15 carbonos, e aí vai por diante, né? Várias, até 40, 50 quantidade de moléculas de carbono, né? E eles são antibacterianos, combatem as bactérias, né? Antissépticos, utilizados também na limpeza da pele, às vezes para cirurgia, eles combatem também, matam vírus, bactérias, e também anti-inflamatórios. Eles tiram a inflamação e antipiréticos que seriam para febre, né? Os fenóis, que são antibacterianos, antivirais, imunoestimulantes e termogênicos. Os alcoóis, antibacterianos, antiviróticos, antifúngico e regulador imunitário. Eles regulam a parte da imunidade, não deixando ser excessiva, né? Mas sim equilibrando. Os aldeídos, que são analgésicos, antimaláricos, antitumoral, antiespasmódicos, que são os espasmos, né, dos nossos órgãos internos, aqueles espasmos do estômago, bexiga, né? Eles controlam. E os depressores do sistema nervoso central, que são aqueles remédios que deixam a pessoa apática e sonolenta, né? Então, todos os óleos, eles têm alguns, cada um tem uma dessas substâncias, né? As cetonas, que são relaxantes musculares, mucolíticas, né, para tirar
o muco e cicatrizantes. E os óxidos descongestionantes, expectorantes, micolíticos e imunorreguladores. Então, todos esses efeitos fármacos são fisiofarmacológicos, né? Os óleos essenciais possuem. Na imagem microscópica, nós vemos a lavanda e as cápsulazinhas que elas, né, fazem dos óleos essenciais, isso aqui é microscópico, né? E aqui também colocamos do hortelã-pimenta para saber aonde que está, né, os óleos essenciais do hortelã-pimenta. Esses óleos essenciais, elas fazem justamente que é a função biológica, né, para as plantas, que protege ela contra predadores, faz atração de polinizadores, né, pelo aroma, efeitos alopáticos, elas justamente curam as plantas e protegem contra a perda d'água e temperatura. E esses óleos aqui, elas fazem para justamente elas sobreviverem e conseguirem, né, se precaver de qualquer ocorrência externa que possa danificá-las. Nós temos também a comunicação celular. Essas moléculas dos óleos essenciais, quando entram no nosso organismo, elas fazem a sinalização para as nossas células, né? E nessas comunicações, elas enviam sinais. Se precisamos de um exemplo de serotonina, né? Nós temos a lavanda, que tem o linalol, que ao inalarmos a lavanda, esse princípio ativo da lavanda, que é o linalol, faz com que dê o comando, sinalize que o nosso corpo precisa de serotonina, para que a gente fique menos ansioso. Então, todos esses sinais, né, eles são determinados quando uma célula deve agir. Por esse processo, torna-se possível a integração das células de um organismo multicelular. Exatamente isso que os olhos fazem nas nossas células. E aqui, para vocês terem uma noção, nós colocamos a célula animal e a célula vegetal, que são as células muito parecidas. Por isso que os óleos essenciais nos fazem tão bem, né? Assim como nós comemos as plantas, comemos os vegetais e ingerimos, né? Então, e ficamos bem, saudáveis, assim os óleos essenciais também podem ser utilizados para a nossa saúde. Os óleos essenciais mais utilizados são o de lavanda, que auxilia a ansiedade, né? Acalma a ansiedade e a insônia. O tea tree, que é a melaleuca, que tem uma potente ação antifúngica, é uma árvore que ela nasce já no mangue, né? E ela mesmo já faz essa proteção para ela mesma de agentes de fungo, de bactérias, que podem fazer bastante coisa ruim na nossa saúde. O hortelã-pimenta, que possui uma ação revigorante para o corpo e alivia os processos alérgicos respiratórios, muito utilizado por atletas, né? Principalmente para quem faz academia, lhe dá bastante energia. E o copaíba também, 10%, que tem uma ação anti-inflamatória, auxiliando no alívio da dor. O copaíba, ele é parecido com... Ele também faz a parte de... que nem o CDB, né? Que é a cannabis, né? Que faz a mesma ação
nos nossos receptores endocannabinoides, né? Ela tem uma ação muito boa. E as recomendações básicas dos óleos essenciais seriam a lavanda para sono, hipertensão e picada de inseto. Para picada de inseto, inclusive, é muito bom. Experiência própria, qualquer picada vai ser na hora. Passou, já sai a coceira, o ardido da picada, o vermelho. É muito interessante como é bem rápida a ação da lavanda para picada de inseto. Hortelã-pimenta, dores digestória, parte digestória, né? Gripes e resfriados, inclusive para dor de cabeça, é muito interessante a utilização da hortelã-pimenta, é muito rápida também. O limão siciliano, utilizado para detox, rins e artrite. Esse lemon é muito interessante para detox. Colocar na água e tomar de manhã, de tarde, ele é muito interessante. O alecrim para foco e memória, a melaleuca para cistite, cândida e micose, a laranja para gastrite, retenção de líquido e prisão de ventre. Essas são algumas utilizações dos óleos essenciais, né? Interessante a gente frisar bem a diferença entre óleo essencial, até porque utiliza-se da mesma palavra, né? Para falar sobre os dois tipos de substâncias que às vezes utilizam para a mesma coisa, mas não deveriam, né? O óleo essencial, ele é 100% natural, feito das plantas. E a essência, elas são matérias-primas sintéticas, são feitas em laboratório. O óleo essencial é 100% vegetal. A essência é mineral. Eles tiram através de minério. O óleo essencial atua no sistema nervoso. A essência só tem um cheiro agradável. O óleo essencial tem ação terapêutica, já a essência não tem. E toda vez que você pega um óleo essencial, para você saber realmente se ele é 100% natural, 100% vegetal, né, de ação terapêutica, ele vai ter sempre no rótulo o nome comercial, o nome da planta, a composição, né, para validade, outros itens que são obrigatórios ter. Mas ele sempre vai ter o nome comercial, o nome da planta e a composição. Já na essência, ele vem um rótulo incompleto, né, ou sem dados de composição, ou com muitas coisas escritas que não deveriam estar no produto, né? Então, trocando, resumindo, né? O óleo essencial é 100% natural, extraído da natureza e tem benefício terapêutico. Já a essência é um produto sintético, feito em laboratório e não tem efeito terapêutico. Inclusive, alguns podem ser tóxicos, né? Bom, seria essa parte aqui, né? Gratidão a todos por escutarem a nossa aula, ou os que irão escutar, e até uma próxima aula. Aline. Foi um prazer ter você com a gente essa noite, Fabiana, falando sobre os conhecimentos, né? Trazendo para a gente conhecimento, falando sobre os óleos essenciais, falando sobre a aromaterapia de uma forma um pouco mais técnica, mas trazendo conhecimento para as pessoas que estão iniciando, para as pessoas que querem aprender um pouco mais, e trazer um pouquinho também dessa, como tu fez a abertura no início, da vivência que é a gente utilizando também, né? A gente também utiliza para nós, a gente também faz o uso na nossa saúde, entramos para a aromaterapia para nos tratar primeiro, para depois a gente estar aqui fazendo essa ação que é contribuir com informação e conhecimento. Desejo a todos uma boa noite,
um bom dia ou uma boa tarde, para que a gente possa ter uma semana com muita glória, muitas bênçãos e que esse conhecimento chegue às pessoas que tenham a necessidade de receber dessa forma. Gratidão, Fabiana. Muito obrigado pela sua contribuição de hoje. Eu que agradeço.